Então, pessoal, dando continuidade à aula, eu não sei por que a minha câmera parou de funcionar, mas a gente vai seguir aqui com o áudio e eu vou abrir o whiteboard aqui para que a gente consiga visualizar aquilo que nós temos que trabalhar. Bom. Nós estávamos falando da nossa DPF, evidentemente, acho que voltou minha câmera. Bom, vamos voltar aqui à temática da DPF. Então, a gente viu os 3 efeitos da DPF, tá? Que são os efeitos semelhantes à nossa ADIM, propriamente dito. Tá? Então, não tem muito mistério. Tá? O que é preciso a gente falar especialmente da DPF é que ela tem a previsão legal na Lei 9882 de 99, tá? E o objeto da nossa ADPF serão leis ou atos normativos federais, estaduais, distritais, e aqui aparece uma diferença da nossa ADIM. Além desses, né? Além desses, né, assim como na ADIM nós tínhamos essa previsão, aqui também vai ter a possibilidade de leis e atos normativos municipais. Então percebam que a DPF ela é uma ação muito mais ampla. E não só por isso, tá? Porque não só a questão de incluir leis e atos normativos municipais, mas essas leis e atos normativos, eles podem, inclusive, serem anteriores à Constituição Federal. Ou seja, quando eu vou entrar com uma ADIM, né, questionar a inconstitucionalidade de uma lei, eu estou questionando, obviamente, a inconstitucionalidade de uma lei que foi feita após a Constituição de 88. Senão não teria lógica. Né? Se a ação é direta de inconstitucionalidade é o quê? A Constituição atual, 88. Agora, quando eu questiono questões de inconstitucionalidade de leis antes da Constituição de 88, eu tenho que vir aqui automaticamente para a DPF. Porque eu não posso questionar a inconstitucionalidade de uma lei através de uma ADIM, de uma lei de, sei lá, 1967. Como que eu vou pegar uma lei federal de 67 e entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade? Né? Se essa lei ela estava em vigor antes da própria Constituição. Não tem. Então, leis e normas antes da Constituição de 88, eu venho direto aqui. Eu nem quebro a cabeça, né? Então, se vamos fazer exame de ordem, se o objeto for uma lei anterior à Constituição de 88, você já mata, né? Quem for fazer a segunda fase em constitucional, né? Segunda fase do exame da OAB em uma peça constitucional, você vai matar só nisso aqui, tá? Tem aluno aguardando para entrar. Desculpe.
Obrigado, viu, por avisar. Acho que agora entrou todos. Bom, aquela ideia, né, que o FIANDA risco a preceito fundamental. É um conceito bem abrangente, então não tem muito mistério nessa questão, né, pessoal? Então, a ideia sempre vai ser que se eu não conseguir usar uma ADI ou uma ADC, eu uso uma ADPF. Tá? Digamos, é uma ação coringa, né? Ela é tipo subsidiária, né? Como nós falamos, né? Ela é residual, né? Então, quando eu não consigo usar algo mais específico, eu utilizo essa ação mais ampla. Tá? Evidentemente, né? A competência vai ser também do STF, como a gente viu lá na ADIM, e a questão dos meus legitimados também vão ser aqueles do artigo 103 da Constituição, né? Então, nós vimos já nas aulas anteriores que eu tenho os legitimados universais e tenho os legitimados especiais. Qual que é a diferença? Os universais, eles podem tratar qualquer matéria, né? E os legitimados especiais são aqueles que têm que tratar de matéria com pertinência temática, né? Então, tem que ter aquela correlação do interesse da categoria que eles representam, né? Então, governadores e assembleias de Estado têm que tratar, ao ingressar com a DPF, eles têm que tratar de algo que interessa ao seu Estado específico. Da mesma forma, uma confederação dos trabalhadores da saúde. Então, eles têm que ter a pertinência temática com aquilo que eles ingressam. Tá? Bom, até aqui, alguma dúvida? Tudo bem, eu só não lembro do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, tá? Eu vou até pegar aqui na própria lei a própria lei 9882. Cadê? Deixa eu copiar aqui para vocês. Então, na lei 9.882, eu tenho lá no artigo 4º, né, que vai dizer que a petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não for o caso de arguição de descumprimento do preceito fundamental, faltar algum dos requisitos previstos nesta lei ou for inepto. Bom, isso não interessa. O que interessa para nós aqui é o parágrafo 1º, que ele está falando justamente do princípio da subsidiariedade. Tá, o que ocorre? Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ou seja, ele está dizendo que eu só posso entrar com a DPF quando não for possível eu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade ou com
uma ação declaratória de constitucionalidade. Tá? O que ocorre? A ação direta em constitucionalidade, nós vimos que é para leis e normas, leis ou normas federais e estaduais. Ação declaratória de constitucionalidade, só leis federais. A DPF nós vimos que pode para leis federais, estaduais ou municipais. Então, quando bate lá a petição da arguição de descumprimento do preceito fundamental, o relator lá no Supremo, ele vai verificar, tá? Isso que estão questionando é uma lei federal, estadual ou municipal? Ah, uma lei federal. Opa, então pode ser por ADPF, ADI ou ADC, certo? Só que o que ocorre? A ADC, ela ocorre pouco porque a ADC é o seguinte, né? É aquele exemplo da Lei Maria da Penha, né? Então, eu tenho uma lei federal que entrou em vigor e eu questiono algum dispositivo dela, né? Então, você tem uma questão polêmica lá, você começa a ter algumas decisões de juiz dizendo que ela é inconstitucional porque ela desiguala homens e mulheres, né? No entendimento de alguns juízes, ela cria privilégios para as mulheres. Tá? Então, nesse sentido, eu busco que o Supremo, né, declare que ela é constitucional e caia por terra essas decisões contrárias. Tá? Agora, a DPF e a ADI, elas vão mais no sentido não de declarar que algo é constitucional, tá? Mas suprir algo que eu estou tendo uma limitação, né? Então, no sentido contrário, né? Você não vai declarar que uma lei deve vigorar porque ela é legítima. Você vai atacar essa lei, você vai atacar esse normativo, tá? Então, se eu não estiver falando de algo federal, eu nem vou ter que examinar os 3 diplomas, qual que se adapta melhor, tá? Por exemplo, é uma lei ou normativa estadual. Eu, como relator do Supremo, eu tenho que ver, essa DPF é cabível ou esse pedido poderia ter sido feito por ADI? Porque se o relator disser que poderia ser feito por ADI, ele pode indeferir aqui a DPF, dizendo que não é um caso da DPF, mas sim de uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, veja bem, tanto a ADI como a ADC, elas são aqui são matérias após a Constituição, né? Então, leis federais e estaduais e leis federais após a Constituição. Quando eu tenho uma matéria, né, uma lei ou norma municipal sendo discutida sua constitucionalidade, ou que a lei federal, estadual ou municipal seja anterior à Constituição de 1988, né, eu não tenho nem o que olhar. Eu vou direto aqui e sei que só a DPF cabe. Tá? Então, esse parágrafo primeiro, ele vem dizer o seguinte: pelo princípio da subsidiariedade, ele já diz assim, olha, senhor legitimado, o senhor entrou com uma ADPF, mas o senhor poderia ter entrado com uma ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Então, não cabe a DPF. Ou o senhor poderia ter entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade. Também não cabe a DPF. Tá? Então, esse parágrafo primeiro vem dizer assim: a DPF só cabe quando a ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade não resolver a questão. Tá? Evidentemente, né,
vai ter que ver muito no caso concreto. Outra DPF que nós tivemos foi a questão, também ficou muito famosa, da limitação de vereadores. Então, teve lá um negócio lá que as cidades com até 30 mil habitantes deveriam ter, se não me engano, no máximo 11 vereadores. Tá? Então, isso aqui gerou muita discussão, porque geralmente tem mais, né, Jogas? Geralmente tem. Sim. Tem 15. 21. Ponta Grossa, se pudesse, eles teriam em 100 vereadores, acredito eu. Mas não pode. Então veio aqui ter um pouco de freio. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Agora eu compreendi, professor. Seria no caso de um precedente também, né? Sim, porque assim, quando eu falo aqui na questão da subsidiariedade, digamos assim, nós estamos falando de ações que fazem o controle de constitucionalidade, né? Principalmente o controle de constitucionalidade concentrado, né? Então, nós estamos falando geralmente de leis em abstrato, enfim, tá? Então, assim, eu tenho que sempre utilizar o mais específico, né? Então, eu só vou usar a DPF quando eu não conseguir encaixar a minha demanda aqui. Nem na ação direta de inconstitucionalidade e nem na ação declaratória de constitucionalidade. Então, eu tenho que ver muito, assim, no caso concreto, o que eu busco, né? Agora, fica fácil, né? Se eu estou falando de inconstitucionalidade de uma lei municipal ou de uma lei anterior à Constituição, eu nem posso entrar KDC e nem KDI, né? Tanto é que, quer dizer, pode, né? Mas para entrar lá vai ser indeferido, né? Porque é lei municipal ou porque é uma normativa anterior à Constituição, tá? Seguindo aqui. Então, assim, a DPF ela é mais ampla nesse sentido, porque ela abarca alguns elementos que eu não consigo através da DIN ou da ADC, tá? Então, a previsão dela está lá no nosso artigo 102, tá? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente agora a Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Tá? Deixa eu pôr aqui para vocês. O inciso, aliás, está no parágrafo 1º. Parágrafo 1º que vai dizer que compete, né, ao STF julgar e processar, né, a arguição de descumprimento do preceito fundamental decorrente dessa Constituição. Será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. O que é isso, pessoal? Na forma da lei. Isso aqui é aquilo que nós falamos de mandamentos, né, mandados constitucionais. Mandado constitucional de norma de eficácia limitada. Isso aqui é lindo. Os caras fazem uma frase imensa para dizer que quando aparece essa expressão forma da lei, eu preciso de uma lei regulamentadora. Isso, em 1988, né, eu preciso de uma lei regulamentadora. Daí vem o legislador, sempre ágil e rápido às demandas. Em 1999, ele faz a lei regulamentadora, a Lei 9.000
882, que vai tratar de como se dá a DPF. Nós temos também lá para ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Nós temos no mesmo ano a nossa lei 9868 de 99, que regulamentou a ADI e a DC. Por fim, eu só quero retornar aqui a questão lá da modulação dos efeitos. Então, essa modulação dos efeitos que nós vimos lá, a possibilidade de que, em regra, a decisão é ex tunc, mas que pode ser modulada em ex nunc ou pro futuro, ela está prevista nas próprias leis regulamentadoras. Aqui, nós vamos ter, primeiramente, em relação à DPF, nós vamos ter lá no nosso artigo 11, tá? E em relação à ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, o artigo 27 da Lei 9868. E aqui nós já falamos isso aqui em aulas passadas, tá? Então, deixa eu só recortar aqui para vocês o artigo 11, para vocês lembrarem e nunca mais esquecerem e tirarem 10 na próxima avaliação. Diz o artigo 11 que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, né? Então, esse texto, né, salvo engano, é quase igual lá do nosso artigo 27 para DI e para DC, né? Então, quando ele fala no prazo que venha a ser fixado, é o que a doutrina vai chamar aqui, né, do nosso pro futuro, né? Aquela sentença passa a valer só no momento, uma data futura específica, né? Ou a partir do trânsito julgado, nós estamos falando do efeito ex nunc, tá? Então, como eu disse, em regra é ex tunc, né? O efeito de uma DPF, ele retroage ao meu direito, né? Onde teve a violação desse direito, onde teve a violação desse preceito fundamental, tá? Mas o artigo 11 da lei que regulamenta a DPF permite a modulação dos efeitos, né? Sempre baseado na questão de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Na prática, né, vai se ver muito a repercussão que isso vai ter na sociedade, né? Mas isso aqui é quando o efeito ex tunc, ou seja, quando o efeito de retroatividade gerar um desconforto muito grande, tá? Quando não gerar, sem problema algum, o Supremo vai atuar com a regra do ex tunc. Pergunto, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Tudo em paz, mestre. Tá. Tranquilo, professor. Quem falou? Ah, você está aí? Claro. Boa noite. Não pude nem comer, o Jarice. Comece, mas entrei atrasada, mas entrei. Não vi tua voz hoje. Tô quieta, falei demais. Então, pessoal, a DPF ela é bem tranquila, tá? E daí eu vou colocar outra questãozinha lá, bem simples também,
porque existe uma cobrança de nós termos um controle mais rígido das presenças. O fórum da aula passada ainda está em aberto lá, até domingo, para validar as presenças da aula passada. E as aulas de hoje também devo abrir lá mais uma questão. Lá no AVA lá tem um campo lá só sobre, acho que eu escrevi lá, validações de presenças. É fórum, validações de presença, tá? Responde lá a pergunta, né? Evidentemente responde com suas palavras, mas não faz igual alguns alunos que gostam de escrever. Concordo plenamente com o que o colega anterior escreveu, tá? Isso não é resposta, tá? Então a resposta é você fazer as suas considerações. Mas a gente não consegue ler, professor, o do outro. Tá? Não consegue ler a resposta dos outros. Eu não sei, tem algumas ferramentas, é meio maluco esse negócio, porque tem aluno que consegue, porque teve um aluno lá que, eu não sei se depois que você posta alguma coisa, aparece as respostas dos outros, não sei. Eu sei que eu já vi aluno que escreveu simplesmente concordo. Oi? Então podemos encerrar? Consegue ler sim, mestre. Consegue ler sim, mestre. Eu não sei, eu acho que tem algumas configurações esse negócio aí que para uns aparece, para outros não, enfim. Para mim aparece. A Luciana escreveu, não aparece. Para mim não. Para mim não. Pois é. Mas deveria aparecer, sabe por quê? Porque a ideia do fórum é estimular o debate, né? Então, um escreve uma coisa, aí o outro vai lá, concorda. Por isso, não concordo. Eu vou dar uma olhada lá se eu resolvo isso. Beleza, pessoal? Beleza. Podemos Beleza pura. Então tá ok. Professor. Para ficar mais bonito, eu vou colocar assim. Concordo com as palavras do relator anterior. Também. Já vai treinando para ministro, né? É isso aí. Se não der certo de ministro supremo, tem uma vaga lá de ministro da saúde, né, Juarez? Essa é bucha pura, hein? Não é só... Vergonhoso, né, mestre? É só concordar com o cabeção, né? E tá bom. Então, é só colocar cloroquina nas torneiras da população, fazer um convênio com a Sanepar que tá tudo resolvido. Professor, esse fórum da aula de hoje, o professor vai estimular um prazo para fechar ele? Eu vou tentar, se eu abrir hoje, dá sempre 7 dias, né? Porque quem não conseguiu assistir a aula aqui, aí a pessoa assiste lá no YouTube e responde, né? Beleza, então. Obrigada. Então tá bom. Abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus, até mais. Uma boa noite. Beijo, Juju. Abraços.